Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live, hoje com o tema sobre o livre-arbítrio, algo tão importante em nossas vidas, né? Estaremos comentando, estaremos falando a respeito disso. Você sabe o que é o livre-arbítrio? Como você entende o livre-arbítrio? Então, como sempre, eu vou pedindo a participação de todos. Deixem suas mensagens, suas dúvidas, deixem seus comentários. É através desses comentários, dessas dúvidas, que nós vamos desenrolando a live hoje. Hoje a live está com a equipe original, Matheus, professor e Rômulo, né? E claro, vocês, que é para vocês toda essa live, todo esse objetivo da gente fazer a live é para vocês, nossos amigos, nossos parceiros, que sempre estão aqui reservando, eu sempre falo, é muito importante, reservando sempre um tempinho do seu dia, um tempo precioso. A gente fica uma hora e pouquinho, e é muito importante isso para a gente divulgar a doutrina espírita, divulgar outras religiões, tirar dúvidas, promover alguns profissionais, terapeutas, psicólogos que vêm, que são nossos parceiros, que também vêm participar com a gente para vocês, para esclarecer sempre com assuntos edificantes, com temas atuais, às vezes temas polêmicos, temas bem curiosos. Então é para vocês e por vocês que a live Papo de Amigos sempre está aqui às terças-feiras, às 20 horas, com vocês, para a gente produzir sempre uma live. Lembrando a vocês que depois do término dessa live aqui no Instagram, essa live vai para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos 10, tá? Número 10. Entram lá, se inscrevam, é muito importante que vocês também divulguem o nosso canal, porque como a gente sempre fala, às vezes a pessoa está trabalhando, está estudando, não tem como participar da live na terça-feira, e a live fica salva no nosso canal para vocês poderem compartilhar. Às vezes não dá para assistir ela inteira, dá um pause, depois vai assistir, continuar assistindo a live. Curtam lá os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, deixem os comentários, é muito importante, críticas, sugestões. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e também é o crescimento da nossa live. Sempre a gente tentando receber os conselhos, as dicas dos nossos amigos, para a gente trazer sempre um assunto diferenciado na terça-feira, para a gente poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do que a gente sabe e também, como a gente sempre fala, aprendendo demais com todos vocês. Eu já vou dando boa noite pro pessoal aqui que já veio entrando na live. Como sempre, a gente sempre já dá uma boa noite pro meu amigo Serginho, meu irmão. Forte abraço para você, meu querido. Para Fátima, já é nossa parceira aqui. Para Vi Souza, boa noite, Vi Souza também. Para Carla também, entrando aqui, dando boa noite. Dona Sônia já está online também, deixando boa noite. A Denise Souza, um abração, boa noite, Denise. E a Érica, um abração, Érica, para você e pro Eduardo. O Rodrigo já é nosso parceiro, dando boa noite a todos aqui. Tem um tal de Matheus Godoy que entra aqui, vamos ver quem é esse Matheus Godoy. Vamos adicionar ele na live aqui, ele e o professor. É muito importante. Hoje o livre-arbítrio, ele traz vários entendimentos, né? O que seria o livre-arbítrio? Será que o livre-arbítrio tem limite? Ou eu posso fazer o que eu quero de acordo com como eu imagino? Hoje nós vamos falar sobre o assunto e é muito importante a questão da participação de todos. Rodrigo, tirei, ó, serviço. Tô com uma nova roupagem aí, né? Vamos lá se muda alguma coisa. Eu vou tentar adicionar o professor e o Matheus já aqui na live. Aqui também. Vamos ver se hoje o professor como ficou depois do procedimento, né? Que ele fez de preenchimentos labiais, né? Eu não estou conseguindo adicionar o professor aqui. Mas o Matheus,
está online. Boa noite, meu Fala, querido. menino lindo! Tudo bem, meu querido? Como está você, Matheus? Eu tô sensacional. Hoje é o melhor dia da minha vida. Isso é muito importante. O melhor dia. Se hoje é o melhor dia, essa é a melhor live, né, Matheus? Hoje vai ser a melhor live de todas do Papo de Amigos. Eu tô sentindo isso. O meu livre-arbítrio me diz isso. Cadê aquele Sempre. cavanhaque, aquele bigode de sargento, aquele cavanhaque que impõe respeito? Sabe que nós tentamos dar uma mudada na roupagem, né? Para mudar um pouquinho também, né? O serviço Quando a também pessoa, quando a sempre. pessoa começa a mudar o visual, assim, começa a mudar o look, muda o penteado, as mulheres fazem luzes, muda a cor do cabelo, Sobrancelhas, né? Vai mudando tudo. sobrancelha. Mandar um Isso é boa um noite. ótimo, Mandar um boa isso é um noite aqui. ótimo sinal. A Eliana, que não participou, acho que da nossa live passada, né? Eliana, Senti uma falta dela, se eu não me Eliana, recordo, um ela não deu beijo, para ela Eliana. participar. A Carla já fez um comentário aí, Matheus. Tá doida para ver o preenchimento labial do professor? Será que ele vem hoje, Matheus? E aí? Então, eu fiquei sabendo que ele foi, além do preenchimento labial, ele está fazendo um curso de alongamento de cílios. Sensacional, professor, hein? Sensacional. É um cara que, professor, Mandar um né? abraço para o Rodrigo aí. Um abraço, Rodrigo, boa noite. Sociólogo, né? O professor, esse professor, ele é sensacional. Agora, apresentador de uma Ele está à grande. frente do nosso tempo, né, Rômulo? Ele está muito à Exatamente. frente da nossa esfera, vamos dizer assim. Apresentador de uma grande emissora que em breve vai ao ar, o programa do professor, né? Nós já vimos Apresentador, as fotos dele no estúdio, né, Matheus? O estúdio já, maravilhoso. eu já liberei o contrato dele, ele já pagou a multa rescisória de exclusividade, porque ele tinha um contrato com o Papo de Amigos de exclusividade, né? E Sim, aí ele teve que quebrar esse contrato de exclusividade, mas aí ele pagou a multa rescisória e tá tudo certo. A gente deu uma diminuída na multa rescisória dele, e ficou tudo certo. exatamente. Eu estou tentando aqui adicionar o professor, né? E o pessoal está ansioso para ver a nova roupagem do professor aí, com o preenchimento labial, os cursos novos que ele Eu anda fiquei sabendo que fazendo. ele tá vindo aí com um novo look aí, uma proposta diferente. Eu acho, se eu posso dizer assim, é uma proposta diferente. O professor está vindo com uma proposta diferente. Exatamente. Lembrando, né, Matheus? É o livre-arbítrio, né, Rômulo? Ele tem o direito, né? Livre-arbítrio dele. O que a gente pode Total. fazer? Cada um E tem a um gente livro, né? aqui, a gente não tira o sarro dele, nada, a gente sempre apoia as decisões Não, dele. muito pelo contrário. Isso é uma coisa que eu detesto na minha vida, Rômulo. Eu abomino isso, é falar mal dos ausentes. Entendeu? Exatamente. Eu não gosto, uma coisa que eu acho feio. Imagine assim, se tá eu e você aqui, a gente falar mal de alguém que não tá na live. Isso eu não gosto desse tipo de coisa, é algo feio. Minha mãe não ensinou eu a fazer isso, entendeu? Então, lá, a Eliana falou que tá curiosa, né? Para ver, tá todos, viu, Eliana? Estamos bem Mas ele vai curiosos aqui. chegar, viu? Eu ouvi dizer que ele vai chegar. É que o Ex- sinal de internet lá em Santa Cruz parece que está um pouquinho lento, alguma coisa assim. Exatamente. Ele já até me passou aqui o Instagram, que é para adicionar. Vou tentar. Matheus, enquanto isso, vai falando do nosso canal, fala para as pessoas se inscreverem. Eu já fiz a chamada. Tá devagar as inscrições no nosso canal, né, Matheus? Cortou o som? Ah lá, parece que ele entrou. Ô, Rômulo, tá cortando um pouquinho o seu áudio para ele. Ô, quem chegou! Sensacional! Seja Rapaz, bem-vindo, professor Luiz, a esse, live Papo de Amigos. esse Instagram tá de sacanagem. Se você não manda o convite, eu não conseguia entrar. Eu estava tentando aqui também, mesmo eu mandando, eu estava vindo recuado, viu, professor? Você sabe. Eu não tava aparecendo o vídeo para mim no teu Instagram. Não Mas estava. é problema de junta. Você sabe que Exatamente. segunda
ontem, o Renato Pietro, ele fez um vídeo, ele estava fazendo uma live para falar sobre o Nosso Lar 2, né? Tinha 800 pessoas na live e não entrava. Ele teve que cancelar a live. E o pessoal aguarda, hein? Nosso Lar 2 está chegando. Ah lá, professor, estão fazendo elogio aí o seu preenchimento labial, aquele procedimento estético que você fez. Eu também concordo com a Carla, eu achei que ficou super charmoso, tá super elegante seu preenchimento. Parabéns, viu? Ô, Rômulo, eu não tô vendo os comentários, viu? Não tá conseguindo ver? Não, não tá. Mas normal, tranquilo. Tá, eu vou. O Matheus saiu também, que tava falando que tava sem áudio, né? E ele tá voltando aqui na live, mas eu vou tentando ler alguns comentários. Ah, o Matheus voltou. E agora, Matheus, como é que tá? Agora melhorou. Então Melhorou. tá bom. Professor, para você tá sem o chat só, o som tá ok, a imagem tá ok? O som tá ok, a imagem tá ok. Só o chat que não tá aparecendo, mas eu vou acompanhando o da Elisa aqui. Certo, então tá bom. Então vamos. Um abração pra Eliana, pro Rodrigo, pessoal que tá sempre aí com a gente. Ó, o pessoal, a Eliana fez um comentário, achou que você tinha colocado um piercing no lábio também, professor. Eu pensei, mas eu vou deixar o bigode primeiro. Ah, entendi. Vai deixar o bigode! Vai ficar charmoso, hein? Cavanhaque. Matheus. Ó, a última vez que eu deixei o bigode, só nasceu na pontinha, só lembra que eu falei? Eu parecia um chinês africano. Vai ficar legal, vocês vão ver. Exatamente. E hoje, né, professor, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o livre-arbítrio, né? Que as pessoas, todos nós temos, né? Nós temos o embasamento através aqui do Livro dos Espíritos. Nós temos um capítulo inteiro que fala sobre o livre-arbítrio. São perguntas bem objetivas, bem simples de serem lidas e entendidas, né? Boa noite a Nonô, que acabou de entrar aqui, né? A Eliana também está mandando um abraço para a Elisa. O Rodrigo está falando que nós estamos fazendo bullying, né? Sanzu tá aqui, ó. Acho que o Nosso Lar 2 vai ser o segundo livro de André Luiz, Os Mensageiros. É verdade, né? Muito importante essa informação. É bastante expectativa para o filme Nosso Lar 2, porque o Nosso Lar é um filme muito bonito. Para quem não teve a oportunidade de assistir, assistam esse filme maravilhoso, traz muitos ensinamentos, né? Inclusive tem tudo a ver com o livre-arbítrio, né, Matheus? Para quem assistiu esse livro, leu o livro e assistiu o filme, é sensacional o filme. Inclusive, Rômulo, esses dias eu estava assistindo uma live de uma participante nossa do Papo de Amigos, tá? Eu não vou me recordar quem foi agora, eu não sei se foi a Juliana, mas ela estava conversando com uma das atrizes do filme do Nosso Lar 2. Foi linda a live, eu peguei só um pedacinho, e aí essa colega nossa que fez uma participação aqui no Papo de Amigos estava fazendo uma live com uma das atrizes que participou das gravações, que fez o Nosso Lar 2, e elas estavam falando sobre o filme que vai ser lançado, né? Vai ser sucesso, assim como o primeiro filme, né? A Eliana já fez um comentário aqui, né, Matheus? O livre-arbítrio é algo maravilhoso. Plantamos e a colheita é certa. Penso que estamos na Terra para aprender e fazer escolhas, e não murmurar sobre as consequências, né? Já é um comentário maravilhoso aqui para a gente dar o pontapé inicial. Eu vou tentar adicionar o professor de novo aqui na live, que ele caiu, deve ser a internet dele que está com problema. Ele não estava conseguindo. Sabe que eu tava pensando sobre o nosso tema, sabe, Rômulo? E eu queria, assim,
fazer uma reflexão sobre isso, né? O quanto que a nossa cultura, o quanto que o nosso meio, o quanto que a nossa família e a nossa ancestralidade, principalmente, interfere no nosso livre-arbítrio, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não sei o que as pessoas concordam, o que as pessoas pensam disso, mas é só um exemplo. Sem nomear, tá? Sem nomear nenhum candidato, porque isso aqui é um papo de amigos, nós nem temos a pretensão de falar absolutamente nada de política, mas só para dar um exemplo, tá? Para a gente ver até onde vai essa questão do nosso livre-arbítrio. Imagine que nós, agora nas próximas eleições presidenciais, nós tivermos 4 candidatos para serem para disputar, né, a presidência da República. Vamos supor que sejam 4 candidatos que nós, teoricamente, temos que escolher um para governar o nosso país. Aí eu pergunto para você, eu escolher entre um desses 4, isso é livre-arbítrio? Sendo que não foi nenhum deles que está concorrendo a essa candidatura, nenhum deles foi por escolha minha ou sua ou de quem quer que seja aqui. Então, vamos dizer assim, é um livre-arbítrio? Um exemplo. Sim. O segundo exemplo que eu gostaria de dar para você até que ponto, né, a nossa cultura e a nossa ancestralidade, ela interfere nessa questão do nosso livre-arbítrio. Porque, assim, por exemplo, eu nasci em um país, vamos supor que eu nasci em um país em que é uma religião 100% dominante por muçulmanos. Um exemplo, tá? Um exemplo. 100% da religião é muçulmana. Eu tenho livre-arbítrio de escolher uma outra religião que não seja essa? Não. Quais são as consequências que eu vou sofrer se eu escolher uma outra cultura que não seja aquela onde eu estou inserido? Então, essa questão do livre-arbítrio é muito complexa, é só para fazer uma reflexão em cima disso, entendeu, Rômulo? Eu só queria começar o nosso bate-papo para a gente ver até onde nós temos a escolha ou não, até onde cabe a nós ou não, entendeu? Sim, eu acho que você foi muito bem na sua conduta, né? A dona Sônia fez um comentário aqui, eu já vou começar a ler os comentários também, né? Para a gente poder, a gente leu da Eliana. A dona Sônia colocou, o livro Nosso Lar é o primeiro livro que os dirigentes das escolas de reforma íntima pedem para a gente ler. Ela fez escola lá no Centro Espírita, em São Paulo. Se eu não me engano, ela comentou comigo que o curso lá, eu não lembro se era 6 anos, 8 anos. Dona Sônia, coloca aí para lembrar se eu tiver errado. É muito rigoroso o curso, né, de formação. Lá em São Paulo, a dona Sônia trabalha há mais de 27 anos, já teve a honra de trabalhar com o grande Chico Xavier. Então, vocês imaginam o quanto que ela tem de conhecimento, é uma pessoa maravilhosa, tem uma luz irradiante, a dona Sônia. Estou tentando trazer ela aqui na live, estou quase. Ela e a dona Fátima, as duas, não me escapa as duas. Toda sexta-feira eu faço o convite, né? Então, aqui, ó, a Fátima fez um comentário maravilhoso e eu acho que pontual e primordial. Segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito, né? Então, segundo o Espiritismo, o que seria da gente sem o livre-arbítrio, né? Porque tem muitas religiões ou tem muitas pessoas que falam é coisa do destino, foi sorte, foi azar, já estava escrito para ser assim, tinha que ser assim, né? Então, a gente para e faz uma reflexão. Se tudo já é programado, claro que a gente faz a programação antes de reencarnar, a gente escolhe o meio onde a gente está inserido, a gente escolhe a família,
ou às vezes também não escolhe, né? Vem fazer uma reencarnação compulsória, né? Vai ser obrigada a conviver com aqueles espíritos para resgatar os débitos, resgatar as dívidas que a gente tem, às vezes aprender a amar quando a gente não soube amar, às vezes tem que sofrer, né? A gente falou sobre isso, sobre o sofrimento que tanto nos lapida e tanto faz a gente evoluir espiritualmente, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente seguir. E o livre-arbítrio, dentro dessa escolha, Matheus, como você disse, às vezes a pessoa, pelo simples fato da questão dos pais, dos avós, das questões religiosas, né? Eu falo que o livre-arbítrio ele é muito importante. A Eliana fez um comentário muito importante, que a gente não é obrigado a plantar, porém, quando a gente planta, a gente é obrigado a colher o que a gente plantou, tanto de bom como de ruim, né? Então, quando as pessoas falam que já está tudo pré-determinado, que já está tudo escolhido, então não seria, a gente seria apenas máquinas, né? A gente só executaria uma máquina, você vai lá, o torno eu não entendo muito, mas você faz aquela programação para quem entende, ele vai lá e faz a peça sai pronta. Então, qual o mérito do espírito? Qual o mérito que a gente teria como espírito se fez tudo já programado, né? Que mérito teria? Então, Deus, na sua perfeição, nos fez espíritos, né? Todos da mesma forma, com as mesmas condições. Aí cabe a cada um de nós buscar a nossa elevação, o nosso avanço espiritual, a gente tentar sempre ganhar sempre a condução, né? Evoluir espiritualmente e moralmente. Então, o livre-arbítrio extrair também, né? Não seria justo tudo ser automático, né? Então eu falava, para que eu vou estudar? Para que eu vou querer sempre fazer uma reforma íntima, me tornar uma pessoa melhor? Para quê? Se está tudo programado, meu destino já está certo. Então Deus, na sua perfeição, sempre nos deixou livres para fazer as escolhas, tanto boas ou ruins, mas sempre lembrando da lei de causa e efeito. Tudo que a gente fala sobre muito pensamento, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a gente atrai. Então, o nosso livre-arbítrio, às vezes as coisas começam a dar errado e é mais fácil a gente culpar Deus, culpar o vizinho, culpar o marido, o irmão, o tio, o colega, e a gente não entende que nós somos construtores da nossa própria vida. Nós somos, como se você fosse um engenheiro, um pedreiro, e você comprasse o terreno desejado, você fizesse a planta da sua casa, você erguesse a sua casa, você decorasse a sua casa, e você colocasse dentro dessa casa a família que você sempre sonhou. E nós temos essa liberdade, nós podemos fazer essa escolha de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas ações, né? Então, nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, ninguém, o Matheus, o professor, ninguém é culpado pela minha felicidade ou pela minha tristeza. Eu sou o construtor do meu destino, eu sou o construtor da minha vida. Às vezes, nós carregamos algumas dificuldades nessa vida, mas que foi consequências de vidas, tem um pezinho lá no passado. Então, pessoas que vêm com limitações físicas, limitações mentais, né, intelectuais, né, auditivas, bem cegas, não fala, não escuta. Então, mas foi a consequência de uma vida passada de excessos que ela cometeu, ou de algum ato que ela cometeu, ou o que é muito importante também. A gente fala de livre-arbítrio, mas quando uma pessoa interfere no livre-arbítrio de outra pessoa, ela arca com as consequências daquilo também. Se eu incentivo uma pessoa que já está depressiva, que não está muito bem com a vida, que às vezes está sofrendo uma obsessão dos espíritos, e eu vou lá e eu incentivo ela, acaba com a vida mesmo, você vai ver quando vai acabar essa dor aí. E ela comete o suicídio,
eu arco com todas essas consequências. Eu tive o livre-arbítrio de poder ajudar, mas eu optei por prejudicar aquela pessoa. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, não é apenas o meu livre-arbítrio, mas quando eu também interfiro no livre-arbítrio de outra pessoa. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui para os nossos amigos, a gente debater sobre isso, porque a gente acha que o livre-arbítrio é algo assim, eu posso fazer o que eu quero, né? Da forma que eu quero. Sim, você pode, mas ao meu entendimento, né? O meu entendimento, eu acho que o meu livre-arbítrio, ele termina quando começa o do Mateus, quando começa o do professor, quando começa do meu vizinho, do meu parceiro, do meu amigo. Então, o meu livre-arbítrio ele não é absoluto, né? As pessoas costumam falar livre-arbítrio. Não é fazer tudo o que quer. Porém, você pode escolher o que você quer, da maneira que você quer. Sempre. A escolha sempre é nossa. Nós não nascemos espíritos maus. Nós não nascemos. Nós somos criados para evoluir, para aprender, para sempre estar em evolução, buscar a perfeição do Pai, que nos criou com a sua semelhança. Mas, às vezes, a gente fica... É como aquele aluno que fica repetindo de ano, né? Repete, repete. Uma hora vai ter que estudar, vai ter que passar. Tem as perguntas aqui, ó, do Livro dos Espíritos, tem um trecho que fala só sobre o livre-arbítrio. Depois nós vamos ler algumas questões, se vocês permitirem, para a gente continuar falando. Tem perguntas aqui maravilhosas, que esclarece, que só de ler aqui as perguntas são maravilhosas. O professor mandou, né, um link aqui, professor, para mim, aquela hora no WhatsApp. Eu li esse artigo, eu já tinha lido esse artigo hoje mesmo. Eu achei, assim, maravilhoso. De uma forma... Pois não, professor? Pode terminar. De uma forma simples, objetiva, ele explica a questão do livre-arbítrio, né? Quando ele dá a historinha do sábio, né? Lá na Grécia, ele conta, nesse artigo que o professor me mandou, que tinha um sábio que ele respondia todas as perguntas, né? E um dia um rapaz falou para um amigo, hoje eu vou enganar o sábio. Hoje eu vou fazer ele errar. Ele falou, eu vou pegar um passarinho e vou pôr dentro da minha mão, vou segurar ele na mão. E vou perguntar para o sábio, ô sábio, o passarinho, o pássaro está vivo ou morto? Então ele teve essa ideia e falou para o amigo, se ele falar que estiver vivo, eu vou esmagar o passarinho e mostrar o passarinho morto. Falar, você errou, o passarinho estava morto. Se ele falar que o passarinho está morto, eu vou abrir minha mão e mostrar para ele que o passarinho saiu voando, que ele errou também. Então ele chegou na frente do sábio com o passarinho e fez a pergunta. Eu quero saber se o passarinho, né, está vivo ou morto, né? E o sábio olhou para ele e falou, jovem, a resposta está em suas mãos. Então, é tudo muito simples, né? Mas muito inteligente a resposta. A resposta estava na mão do jovem, não estava com o sábio. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que entender que a gente é livre para escolher. Porém, a gente tem que entender o limite dessa escolha. Se eu faço a minha escolha pensando só em mim e interfiro no livre-arbítrio do Mateus, do professor ou do próximo, o meu livre-arbítrio já não é tão livre assim. Eu arco sempre com as consequências, boas ou ruins. Mas também quando o livre-arbítrio é para ajudar, a gente carrega o fruto dessa ajuda que a gente faz na prática da caridade, na prática do amor ao próximo, de uma palavra amiga, na prática do perdão, né? Que a gente falou sobre o poder do perdão. Então, isso também, o livre-arbítrio, cabe a nós, né? A gente sabe de muitos casos de obsessão que dura séculos, às vezes anos, por causa de uma questão de livre-arbítrio, né? Você conduziu aquela pessoa para o abismo e aquela pessoa não te perdoa e te persegue por anos, por décadas, por séculos, por causa de uma questão da gente achar que o livre-arbítrio pode fazer tudo, que é o passe livre, né? Então, é muito importante. Depois eu vou passar a palavra para vocês e a gente vai ler algumas questões que falam sobre o livre-arbítrio aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Né, professor? Ô Rômulo, enquanto você estava falando, eu vi uma pergunta aqui, eu não sei se vocês responderam, do Rodrigo, né? Se nós nascemos com o livre-arbítrio.
E interessante que antes dele falar, eu estava olhando, eu queria ler a resposta para a gente debater Por sobre. favor, professor. É muito legal nós debatermos, é uma ideia minha, tá? Antes de eu falar do livro dos Espíritos, para mim o universo ele é uma escola, é uma grande escola. E os planetas são as salas de aula. E eu estou no planeta para estudar. E assim que eu passar nessa série, eu vou evoluir e eu vou ter possibilidade de ir para outras séries. Então eu vejo hoje, estudando, lendo, não só o livro dos espíritos, né? A codificação ela é uma base para a gente dar uma olhada, mas tem muita coisa aí boa hoje, falando, né? As religiões falam de coisas boas, a alquimia, constelação familiar, as escolas de psicologia, física quântica, espiritualidade, os espiritualistas, ou seja, é uma gama, é uma diversidade. Sem contar que o Brasil ele é o país da diversidade, né? Então eu vou ler a resposta para o Rodrigo que está no livro dos Espíritos. Ele pergunta se o livre-arbítrio ele nasce com a gente, ele já está conosco desde o nascimento. Olha que interessante a resposta do livro dos Espíritos. A 844. O homem goza o Kardec pergunta, né? O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Vai direto para a resposta do Rodrigo. Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com a sua necessidade de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Eu achei interessante que o Rodrigo perguntou e já ia respondendo para ele, que é muito legal a gente entender esse processo, né? Primeiro, nós somos animais racionais. A diferença, hoje eu entendo, eu achava muito legal antes, quando São Francisco falava assim, ó, a irmã cobra, o irmão leão, o irmão cachorro, a irmã chuva, eu falava, meu, esse cara, ele é simpático. Hoje eu tenho uma visão diferente, eu falo, São Francisco ele não era simpático, ele entendeu que ele ainda não era nada. Ele entendeu que nós estamos ali nem milímetro na frente dos animais. Ele entendia isso. Então, o que distinguiu a gente dos animais? Foi a parte racional, que muitas vezes ela ainda é irracional, que nós não estamos desenvolvidos, nós ainda não saímos do estágio animal. Então, esse fato, eu falo assim, ó, o adolescente, ele não sabe se ele é adulto ou se ele é criança, o pessoal chama de aborrecente. Nós não sabemos ainda o que é ser espírito puro e o que é ser animal. Nós somos uma espécie de adolescente ali, numa tensão, batalhando para sair do instinto e entrar de vez num mundo espiritual. Por isso que nós temos que voltar, nós estamos aqui várias vezes. O livre-arbítrio, eu vejo que ele é ação, ele não é mental. Ele é ação. Então, a partir do momento, eu pensei, é juízo de valor, né? Eu tenho pensamentos positivos e negativos. Pelo fato de nós sermos muito ainda animalesco, eu consigo ver o que o animal vê, mas eu consigo traduzir numa parte racional e imaginar. Então, até enquanto eu imaginei minhas loucuras, minhas fantasias, minhas raivas, meus demônios, meus medos, está num plano. Eu vou criar. Aí tem criações também que mentais nossas no plano astral que vai atingir nosso perispírito também. Tá? Aí é uma outra parte. Mas a hora que eu tomo a atitude que virou livre-arbítrio. Aí que tá. É fácil tomar a atitude correta? Difícil. Uma que nós não estamos 100% no corpo. Nós temos um espírito, ou uma consciência, ou um self, como o pessoal fala na psicologia, ou outro nome que possa se dar, ou uma alma. Nós temos uma mente e nós temos um corpo. Será que é fácil para o espírito falar, ó, detectar que o corpo está precisando de água
e falou, levanta, vai lá, toma água, sacia a sua sede. Essa conversa entre mente, espírito e matéria, será que é tão fácil? Ou será que ela é difícil, nós estamos aprimorando ela? E começa lá no nosso nascimento. Eu nasci com livre-arbítrio, mas ele não foi desenvolvido. Durante a minha vida, eu vou me desenvolvendo espiritualmente, minha matéria vai desenvolvendo, intelectualmente, meu livre-arbítrio vai desenvolvendo. Nós fazemos... Tem coisa, hoje, por exemplo, quando nós éramos garotos, principalmente nós que somos do interior, a maioria de nós caçou passarinho. Exatamente. Alguns para se alimentar, outros por diversão. Quem de nós aqui hoje tem coragem de matar um bichinho? Jamais. Eu usei meu livre-arbítrio quando criança para tirar a vida de um passarinho. Por isso que eu achei interessante essa questão. Hoje, se eu achar um passarinho na rua, eu trago ele para cuidar. Caiu do ninho, eu estou tentando cuidar. Então, o nosso livre-arbítrio ele também tende a evoluir com o tempo. Conforme nós vamos aumentando o conhecimento, que nós vamos errando e acertando. E nós tivemos outras vidas. Eu não lembro uma vez o Haroldo, ele estava falando que nós temos mais de 100 encarnações. Imagina, lá nas cavernas, o que nós aprontamos, nessas guerras, grandes guerras que teve, quem fomos nós? Os selvagens que fala lá atrás, será que não fomos nós? Exatamente. Então, temos muita coisa para limpar do nosso espírito, para a gente não precisar mais vir até a matéria, devolver o corpo para o planeta, porque o meu livre-arbítrio ele interfere na minha vida, interfere na vida de vocês, interfere na vida do planeta, porque o planeta é vivo também. Ele tem a existência dele. É mais fácil nós sairmos todos daqui e ser despachados para outro planeta do que o planeta acabar. Então nós contribuímos. Exilados de capela, né, professor? Exilados de capela. Que é um bom exemplo sobre isso. É uma questão, o livre-arbítrio, ele é muito amplo para a gente comentar e falar, né? Nessa questão, como você disse, né? Quando a gente era criança, estilingue, né? Quem de nós aqui do interior não teve um estilingue? Quem nunca quis quebrar uma casinha de João de Barro, né? Que era, né? Então, hoje, como você disse, jamais, né? Mas foi como na resposta que os espíritos dela ao Kardec, né? Como uma criança que atende às suas necessidades, né? Então, você queria falar alguma coisa, Matheus? Aquela hora você ia... Eu queria só fazer uma colocação também em relação, pegando o gancho aí do Luiz, um questionamento da seguinte forma. Eu tenho o livre-arbítrio ou o controle sobre sobre os pensamentos que vêm à minha consciência? É uma questão que eu coloco. E aí eu faço um parênteses. Imagine que eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir aqueles telejornais que fica mostrando que o carro bateu, que o ônibus pegou fogo, que assassinou não sei o quê, que o pai matou não sei o quê, que o filho deu um tiro na mãe, não sei o quê. Imagine que eu fico o dia inteiro só vendo esse tipo de notícia, tá? Quais são os tipos de pensamentos que vão rodear a minha mente, a minha consciência, que vão estar vindo ali para mim? Então, assim, imagine que eu sou uma pessoa que, ao invés disso, eu gosto de ler bons livros, ou estar sempre em boas companhias, com conversas edificantes. Quais são os tipos de pensamento que vão estar rodeando a minha mente? O que vai estar vindo ali sem eu pedir, sem eu querer? Quais são as ideias, os pensamentos que vão vir até mim? Então, até em relação ao que aqueles pensamentos que nos vêm à cabeça, né? Nós temos um livre-arbítrio para ter, de certa forma, uma certa escolha, como você mesmo disse no início, né? O nosso pensamento é o maior imã do mundo. Então, se eu fico só vendo desgraça, falando de desgraça, ao lado de quem só vê desgraça, que tipo de pensamento vai vir na minha cabeça? Né? Aí o pensamento vem. Aí
Aí eu falo assim, mas e esse pensamento veio, mas não teve como eu impedir. Ele veio na minha cabeça, essa coisa ruim veio na minha cabeça. Aí eu tento me livrar dele, mas ele veio. Mas por que será que ele veio, né? Exatamente. Você sabe, Matheus, que você falou isso aí, eu lembrei que às vezes as pessoas falam que quando uma pessoa está sobre obsessão, né, de um espírito, por exemplo, se ela tem culpa dos atos dela ou é culpa do espírito obsessor, né? É a mesma pergunta que você fez, né? Então a gente passa a entender quem atraiu o espírito, né? É como a gente fala quando a pessoa bebe, né? Foi a garrafa que foi lá até você, te bateu, te segurou e falou: você vai me tomar, né? Então a gente tem que falar assim: quem atraiu o espírito obsessor, né? Então, assim, a gente atrai o que a gente pensa. Quando a gente fala sobre reforma íntima, quando a gente fala de melhoramento espiritual, da questão moral, né? A gente tem que pensar também no que a gente está vendo, no que a gente está conversando, porque é só olhar do lado. Quem são seus amigos? Seus amigos encarnados diz muito também sobre seus amigos desencarnados. A gente tem que dar importância para isso. Como que eu faço para me libertar ou para expulsar os maus espíritos? É só atrair os bons, né? Aonde a luz se faz presente, a sombra não consegue chegar nunca. Então, para a gente ter a importância de tudo isso, tem coisas que a gente, o que seria para ser a regra, acaba sendo a exceção. Recentemente, aqui na minha cidade, teve 2 acidentes muito pesados. Teve 3 mortes, né? E depois num outro, acho que 2, eu não sei. E meus amigos vieram me falar: você viu lá, cara? Deu a marca do carro, como é que foi o acidente, como é que estavam os corpos, como que foi, quem que estava errado. Já fizeram até a perícia, né? A perícia da Polícia Civil não precisa mais trabalhar, porque os grupos de WhatsApp dá a perícia, dá a velocidade, a marca da cerveja que o cara tomou, se não tomou. E aí me perguntou: você ficou sabendo? Eu falei assim: não tô sabendo. Mas que mundo que você vive? Perguntou para mim. Que Meu, mundo que eu no vivo? que eu construo para mim, no meu. Que mundo que eu vivo? Foi essa a pergunta. E eu falei assim: eu procuro, né, não ver esse tipo de notícia. Falei para eles: eu procuro. Claro que às vezes você está passando numa página de internet, vem alguma coisa, mas eu não leio a matéria, né? E às vezes eu fico sabendo, como nesse caso, que vieram me falar a respeito. Só que quando a gente fala do livre-arbítrio, mas eu sou livre para assistir esses programas de televisão, eu sou livre para ver essas matérias que falam só de tragédia, de assassinato, de coisas ruins, que o nosso mundo já está cheio, né? A gente fala, quando o André Luiz relata nos seus livros, quando ele vem com os mentores lá, e ele chega perto da crosta, ele já fala da densidade, né, professor e Matheus? Ele relata isso muito simples em quase todos os livros, que ele vem fazer a visita, eles já falam, por quê? É tudo que nós, inclusive nós, emanamos esse planeta. Então, o livre-arbítrio da pessoa acompanhar essa matéria, de divulgar em grupo de WhatsApp, eu acredito que termina no momento do sofrimento da família da vítima. Eu passei por isso na perca da minha noiva. Em 5 minutos já estava em grupo de WhatsApp. E eu tive pessoas que me mandaram os vídeos, né? Não tiveram discernimento, nem o discernimento de me mandaram os vídeos do acidente em coisas de 5 minutos. Então, quando o livre-arbítrio da pessoa de ver, de compartilhar essa tragédia, de se associar a essas coisas, eu acho que termina na dor da família, na dor da mãe que está com o coração desperdiçado, né, despedaçado, na dor do pai que perdeu o filho, na dor das pessoas que perdem seus entes queridos. Então, o livre-arbítrio, quando eu gosto de falar que o livre-arbítrio ele tem limite, sim.
Ele tem limite. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Eu posso plantar o bem, com certeza eu vou colher o bem. Eu posso plantar o mal, ser um espírito ruim, só fazer coisas ruins. Eu vou colher. Mas até no ato de eu querer esse livre-arbítrio, eu acho que termina na dor do próximo, na liberdade do livre-arbítrio de não querer saber. E às vezes a gente tenta se isolar dessas coisas, mas a gente, é forçado a receber esse tipo de notícia. Aí eles perguntam de que mundo que você é, né? Então parece que o que deveria ser a regra passa a ser a exceção das coisas. Então o livre-arbítrio, ele é muito bom, ele é necessário. Deus fez assim porque a cada um cabe o seu mérito. Eu não vou conseguir a minha evolução se o Mateus ou o professor me ajudar. Eles podem me ajudar e devem me ajudar. É a caridade, é o amor ao próximo. Mas só depende de mim o querer. A gente pode estender a mão às pessoas. A gente pode querer levantar as pessoas. A gente pode querer curar a ferida das pessoas. A gente pode querer auxiliar as pessoas. Mas se ela mesmo não se ajudar, se ela mesmo não se amar, se ela mesmo não querer tudo isso, está respeitando algo primordial. Foi o que a dona Fátima falou. Dona não, Fátima falou, né? É fundamental para o espírito ter o livre-arbítrio, o direito de escolha. Por isso que nós estamos em vários degraus diferentes da evolução espiritual. Uns muitos avançados, outros poucos avançados. Mas a tendência não, é a lei divina, que todos estejam sempre nos degraus celestiais, é a busca da perfeição. Rômulo, você sabe que você tocou num assunto aí muito interessante. Eu até conversei com o Luiz, ultimamente eu tenho estudado bastante sobre inteligência emocional, dependência emocional, e existe uma coisa que você tocou aí, né? Até que ponto eu posso ajudar e até que ponto que a pessoa ela quer ser ajudada, né? É uma coisa que eu, enquanto me descobri uma pessoa dependente emocional, eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? Eu sempre tive essa vontade de querer ajudar, e depois eu fui descobrir que essa vontade de ajudar ela é boa, mas a minha particularmente, ela estava enraizada numa dependência emocional que eu tive. Então, pelo fato de eu ter sido órfão logo muito cedo, tal, de ter faltado vamos dizer assim, alguns alimentos emocionais na minha primeira infância, eu tinha esse desejo de que as pessoas não sofressem ou não passassem as dores que eu passei. Então, durante toda a minha vida, eu sempre quis ajudar, mas eu não tinha muito uma noção de que eu não posso extrapolar os meus limites, né? Aquela questão que a gente sempre fala aqui. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo e não mais do que a mim mesmo. Então, e aí depois de estudar bastante e que foi cair uma ficha que eu dizer não também é um livre-arbítrio meu, né? Porque às vezes as pessoas querem além daquilo que nós podemos dar. E nós temos que também ter um livre-arbítrio de dizer o não, mas sem o sentimento de culpa. Porque eu dizia às vezes não, mas eu carregava um sentimento de culpa dentro de mim, mas fruto de uma carência emocional. Só fazer uma observação, já nesse teu pensamento bem rápido. O livre-arbítrio ele não pode ter condicionamento. Eu te perdoo se você... Então não pode ter a condição. É como você disse, eu posso falar não para você e não preciso nem te explicar porque eu não. É não, é não. Pode continuar, só queria fazer essa observação perfeita que você falou.
Não era isso. Pelo fato de eu ser uma pessoa que eu me identifiquei dependente emocional por conta da minha carência afetiva na minha primeira infância, eu tinha muita dificuldade de dizer não, porque eu sempre quis ajudar muito. Como faltou muito lá na minha infância, a nível afetivo, eu sempre quis, eu não gostaria, eu não queria que as pessoas passassem por algumas coisas que eu passei. Mas muitas vezes eu esbarrava nisso que você acabou de falar. Não adianta você querer ajudar uma pessoa se ela tem o livre-arbítrio, às vezes até de não querer ser ajudada. É um direito. E o nosso mestre Jesus, né? Jesus foi a maior prova disso, né? Ele não disse, ele não obrigou ninguém a andar com ele. Ele falou, ó, quem quiser andar ao meu lado, que ande, mas ele não obrigou ninguém, Não impôs não condição nenhuma. chantageou ninguém, não, ele simplesmente, aquelas pessoas que quiseram caminhar com ele, assim o fizeram, né? É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Exatamente. Eu vou ler os comentários, professor e Matheus, para a gente dar sequência. Tem bastante comentário já aqui, deixa eu ler aqui, senão fica muito para trás aqui. Aí a gente perde a sequência dos comentários aqui, né? Então vamos lá. Eu parei no comentário da Fátima. Tá. Ela colocou que o livro. Peraí, mais um pouquinho para cima. Ficamos aqui bastante tempo sem ler aqui, ó. Então a Fátima falou, segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito, muito bom. E na doutrina espírita, os atos que praticamos nos tornam responsáveis pelos seus efeitos, né? Exatamente isso a Eliana colocou aqui. Entendo que a reencarnação está muito vinculada com o livre-arbítrio, pelas causas e as consequências. A dona Sônia colocou aqui que o curso de formação de médiuns lá em São Paulo é de 7 anos, tá? Precisa de 7 anos, muito estudo, muita dedicação para se formar. O Rodrigo fez aqui a pergunta, nós já nascemos com livre-arbítrio, aí o professor respondeu, né? A Fátima também fez outro comentário. Acredito que o livre-arbítrio seja o poder que temos de escolher nossas ações, né? É muito bonito, realmente, né? Escolher as nossas ações. A dona Sônia colocou o livre-arbítrio, consequentemente, nos leva à lei de ação e reação, né? Que ninguém foge dela, né, dona Sônia? Não tem como, ninguém escapa. A Carla colocou, eu acredito que Deus não deu o livre-arbítrio, porém tudo dependerá do nosso tipo de provas reencarnatórias, pois através disso escolhemos nosso livre-arbítrio rumo à evolução espiritual. Exatamente. A Fátima também colocou aqui, ó, creio que o livre-arbítrio é desenvolvido com o crescimento do conhecimento, trazendo a responsabilidade pelos atos praticados, né? Quanto mais conhecimento, a gente passa a ter mais responsabilidades sobre os nossos atos. Deixa eu ler mais, tem mais aqui. O Rodrigo colocou, foi o que eu vi no filme do Divaldo, né? A obsessão o obsessor ficou atrás dele por 400 anos, até que o amor vence o espírito obsessor. A gente estava falando sobre as questões do livre-arbítrio que causa as obsessões, né? Deixa eu ver aqui. Ele fez uma pergunta, ó, o Rodrigo, professor, ele colocou, professor, como fica a situação do livre-arbítrio, colocando a situação frente o bem e o mal? Foi a pergunta que o Rodrigo fez, daqui a pouco o professor vai responder. Eu vou acabar de ler as perguntas aqui, ó. A maioria dos jornais só tem notícias ruins, negativas. É melhor trocar por um livro. Exatamente. Um livro edificante, né, Rodrigo? Também tem pessoas que trocam a televisão, mas também vai ler coisas fofocas, esse tipo de coisa. Eu não sou contra. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que lê, o que assiste, né? A Carla colocou perfeito, Matheus. Era sobre o comentário que você estava fazendo, Matheus. A Eliana e as pessoas, na maioria, gostam de ver esse tipo de notícia. A desgraça
vende muito mais que o bem, exatamente, né? A TV Cultura, nem sei se existe ainda, né? Eu acho que poucas pessoas assistem a TV Cultura, né? Mas o Big Brother acho que é o campeão de audiência do nosso país, né? A Carla colocou aqui, ó, tudo depende de qual fonte estamos nos alimentando. Se for positivo, mesmo quando estamos mal, procuramos buscar fontes boas. Realmente, é a fonte que nos alimenta, né? Vamos ver mais aqui. O Rodrigo colocou esse tipo de notícia viraliza muito, muito complicado. É melhor ler um livro, exatamente, Rodrigo. A dona Sônia colocou cada um no seu tempo. O Rodrigo também fez outra pergunta aqui. Então, Rômulo, Deus pode forçar o homem a fazer qualquer coisa que eles não queiram? Ou é princípio do que planta, colher também? Nós vamos te responder já, Rodrigo. Depois que o professor responder a sua aqui. A Carla fez outra observação. Eu não gosto dessas fotos e vídeos. Quando me enviarem, eu apago, não olho, porque como eu já sei, fico impressionado. Eu prefiro não olhar essas coisas. Não tenho curiosidade, sinceramente. Exatamente. Espera lá. Vamos ver se tem mais comentário. O Rodrigo fez outra pergunta aqui, professor. Não sei se anotou a primeira. Professor, sobre o livre-arbítrio, até que ponto vai a minha vontade e a vontade de Deus? Foi outra pergunta que o Rodrigo fez para o professor. Vamos ver se tem mais aqui. O Matheus colocou que o celular dele travou, ele reiniciou. Fátima, Santo Agostinho, há quase 400 anos depois de Cristo, escreveu várias teses a respeito da liberdade humana, dizendo o mal moral. Santo Agostinho. Deixa eu adicionar o Matheus de novo aqui, professor. Peraí. Ô, Rômulo, legal a pergunta do Rodrigo. Na minha opinião, o bem ou o mal, eu uso muito aquele lá, né? Ou a gente amadurece pelo amor ou amadurece pela dor. Então, acho que o bem ou o mal são duas formas de aprendizado. A questão de Deus, eu vejo assim, ó, ultimamente eu tenho falado pouco o nome de Deus, eu tenho respeitado muito essa palavra, Deus, porque nós não conseguimos enxergar nem 10% do que está na nossa frente. Quando a gente começa a viajar pelo universo, entender que existe mais estrela do céu do que areia na terra, que existe algo infinito, eu começo a me assumir mais como parte de Deus. Eu não procuro mais questionar ele. Eu procuro falar assim, olha, eu sou um ser em evolução, eu sou uma centelha divina e Deus está em mim. Porque ele é onipresente. Ele é onipresente. Imagina uma célula do seu corpo, ela faz parte de você, mesmo ela não sabendo que você é o Rodrigo, ou no meu caso, que eu sou o Luiz Carlos, mas ela está ali trabalhando para o sistema funcionar. Então hoje eu mudei essa minha visão de Deus. Eu falei, opa, Deus me criou, sou grato por isso. Agora é comigo. Agora eu tenho que pegar os ensinamentos da vida, entender que eu ainda sou imperfeito, controlar os meus pensamentos, procurar entender que eu estou aqui para aprender, que eu vou passar por dificuldades. Muitas dificuldades eu já trago no meu espírito já. Eu separei até aqui duas questões do livro dos Espíritos que está comentando sobre isso, até que ponto é espiritual, até que ponto é material, porque às vezes a gente vê nos livros espíritas, principalmente nos romances, fez um planejamento kármico e encarnou. Não é uma carta contrato que você vai planejar e você vai cumprir. Imagina aqui, planejei construir uma casa, tá difícil de construir essa casa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O contrato kármico é a mesma coisa. São tempos para construir um contrato kármico. Existe uma. Agora que os livros espíritas. Gente, até mesmo para quem psicografa, ou esse pessoal que já é da linha aí da Federação Espírita, as coisas vão se abrindo com o tempo. A cortina ela vai abrindo aos poucos. Agora que o pessoal vai começar a decifrar onde que é feito o contrato kármico, qual equipe que está envolvida, agora que está saindo o véu, porque nós estamos adquirindo
essa capacidade e evolução espiritual para entender as coisas também. Nós não conseguimos ver nada do que está aqui, senão todo mundo seria vidente, né? E graças a Deus a gente ainda não vê muito, porque se a gente começar a ver o que nós criamos em volta da gente aí, é capaz de a gente pedir para ser cego. Então, nós estamos crescendo em dose homeopática. Eu gostei que teve uma pessoa que comentou aí sobre o livre-arbítrio. Nós adquirimos o racional, nós adquirimos como presente a capacidade de ser um humano. Na minha visão, os animais, mais cedo ou mais tarde, eles vão evoluir também. Eles têm hoje a inteligência instintiva. Você pode ver, os cachorros eles já têm sentimento. Antes o cachorro ele era o melhor amigo do homem. Hoje ele já é um membro da família. E ele entende quem gosta e quem não gosta, né? Quem não gosta, eles estão evoluindo. Tudo no universo evolui. Então nós fazemos parte de um processo muito maior do que nós entendemos. Então é importante a gente ter essa humildade para falar assim, eu estou no começo da escadaria e essa escada não tem fim. É longa, é longa, ela não tem fim. Então, por isso que nós temos que, às vezes, começar perdoando quem? Nós mesmos. Ó, eu errei, não vou errar de novo. Tem gente que comete falhas aí e fala, eu errei e não vou me recuperar mais. Nós temos influência cultural, nós temos influência religiosa, influência social, influência sentimental. Os sentimentos eles estão aflorando agora na gente. Se voltar 100 anos atrás, uma pessoa matava a outra e não estava nem aí. Aqui na minha cidade, na década de 80, 70, acontecia 3 assassinatos, 5 por final de semana. Então nós ainda estamos evoluindo, tem muito espírito ainda, cada um no seu estado de desenvolvimento. Tem um Chico Xavier da vida, tem um Luiz Carlos da vida. Exatamente. Vai aprender o espiritismo com 35, 40 anos. Então, é muita coisa para a gente entender. Por isso que a gente precisa começar a tirar o pé do freio, viver um dia de cada vez e estar sempre aberto o quê? Ao conhecimento. A melhor forma da gente evoluir é conhecimento. Quando você fala da questão do plano reencarnatório, né? Quando é feito o plano reencarnatório, o espírito está livre da matéria, né? Então ele tem a consciência plena, né? Então ele escolhe não, é o que eu falo, ninguém pediu para nascer, nós imploramos para nascer, para estar aqui, nós imploramos, mas imploramos. Quando falaram assim, você vai ter aquela dificuldade, você fala, isso aí, põe 2 vezes isso, mas isso em espírito. Quando a gente está encarnado, a gente tem a limitação da matéria. Aí o que era um pinguinho assim para nós como espíritos, como encarnados, passa a ser uma muralha, uma montanha gigantesca. Aí a gente reclama, porque a vida é só sofrimento, é só dor. Mas nós imploramos por tudo isso, né? Então, no processo reencarnatório, quando a gente combina com a espiritualidade, a gente está no estado leve do espírito, né? Com a consciência plena. Às vezes com um avanço muito mais do que a gente encarnar. Nós temos limitação, o corpo nos limita o espírito. Então, por isso que quando o corpo descansa durante a noite, o espírito vai passear, vai estudar, vai para o lugar que desejar, o que tem afinidades. Então, a gente tem que entender muito isso. Eu gostaria de ler uma pergunta aqui, professor, a pergunta 121 do Livro dos Espíritos. Né? Eu achei interessante a hora que você estava falando aqui. Então, a pergunta 121, ela diz o seguinte: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Foi a pergunta do Kardec. Então, vem a resposta bem simples. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou o mal, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, é uma pergunta simples, mas eu acho que sobre o livre-arbítrio diz muito, né? Então, se você se tornou um espírito mal, porque ninguém é mal eternamente, você está mal, né? Momentaneamente, porque você vai ser forçado a evoluir, a se tornar um espírito bom. É porque você escolheu você ser um espírito mau. Então, todos foram criados de maneira simples
e ignorantes, né? É como, claro que é uma comparação bem simples, acho que bem, né? Nem sei se cabe no momento, mas hoje a molecada, os jovens, né? Minha mãe acabou de entrar na live aí, hein, gente? Por favor, dona Lia aí, hein? Beijo, mãe. A gente joga a molecada joga esses jogos online que tem os super-heróis lá, os bichinhos, eles começam fraquinhos, sem armadura, aí ele vai ficando fortão, que nem o Matheus, assim, musculoso, né, professor? Aí vai ganhando armadura, espada, é evolução. Nós nascemos simples e ignorantes, como a dona Fátima nos falou, né? Vai da gente também buscar o conhecimento, buscar o nosso avanço espiritual, só que também, conforme a gente tem mais o conhecimento, a gente tem mais o avanço espiritual, as nossas consequências começam a ter pesos diferentes, né? Porque o leigo... Tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual, eu tinha marcado para ler, que eu achei bem interessante. Se vocês me permitem já ler outra, já lendo, né? É a pergunta 848. Vai de acordo com isso, né? Então, a pergunta 848 do Livro dos Espíritos. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Essa foi a pergunta. Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Então, quando o espírito procura, né? Você vai lá, toma uma cervejinha, você ali foi a pergunta, que você não está com as suas faculdades inteiramente, né? Então, o Matheus saiu de novo na live, está com problema de conexão, né? Então, foi a pergunta, quando você está sob efeito de embriaguez, você comete a falta por você não estar lúcido. Aí os espíritos respondem, não só uma, como duas, por satisfazer a paixão, né? As paixões brutais. Pois não, professor. Ô, Rômulo, porque é muito interessante, né? Logicamente que a matéria ela influencia no espírito, porque ela vai ser o sensor que vai captar tudo o que acontece aqui. Para ter essa. São os 7 corpos que o pessoal fala, né? Vai haver uma tradução. Imagina, o espírito ele vai encarnar no Brasil. Ele não sabe como que fala porta, como que fala carro, ele vai passar por um aprendizado também. É uma simbiose. Mas muitos dos nossos vícios, ou a sua maioria, provavelmente, né? Ou a maioria das vezes, ele é espiritual, ele não é material. Exatamente. Tem um filme chamado Causa e Efeito, ele mostra muito isso, ele é do livro até, né? Esse filme é muito bonito. Aquele teu ancestral lá, a constelação familiar mostra muito isso, né? Aquele seu ancestral lá, matador, será que você não é ele? Você sabe, professor, que a apometria estuda muito isso. A apometria estuda. E quando que você vai ter teu livre-arbítrio cerceado? Numa nova encarnação. Vou dar um exemplo, o Cazuza. Eu estava lendo um livro que foi a psicografia do desencarne dele, né? E ele pegou AIDS, e ele bebia muito, ele abusava muito da matéria, porque nós somos ligados a uma simbiose, vai prejudicar o teu espírito. Prejudicou o espírito dele automaticamente. Mas a doença foi uma forma de reduzir os abusos dele, porque senão ele ia demorar centenas de anos para conseguir purificar. Como que ele vai vir no outro corpo depois? Ele vai vir com o livre-arbítrio cerceado. Às vezes vem com alguma deficiência intelectual ou física, para prevenir que ele não cometa o mesmo erro. Então, a espiritualidade, ela trabalha perfeitamente tentando ajudar a nossa evolução espiritual. Ele sabe que nós erramos muito, que nós somos criança ainda na evolução, eles desenvolvem todo um trabalho, mas cada coisa vai tendo o teu tempo. Não é fácil viver, não é fácil. Se alguém chegar assim e falar, eu vejo às vezes o pessoal falando, olha, tua mente vai se livrar disso em tal dia, tantos dias você vai dar risada, é igual aquelas coisas do YouTube lá, fique rico fácil, nada é fácil.
Viver não é fácil. Essa transição, essa transformação a qual o ser humano, o ser racional, né, animal racional está passando, talvez eu acredito que ela seja uma das transições mais difíceis para o espírito, até ele evoluir. Porque é agora que nós estamos começando a tomar ciência de quem realmente somos nós. E nós Exato. estamos muito apegados à matéria ainda. Ô, professor, tem uma pergunta aqui dificílima também que a Carla fez. Achei uma pergunta excelente, né? É uma pergunta que a gente precisa ter um pouco de cuidado ao responder, né? Ela fez a seguinte pergunta aqui. Eu não sei se você está tendo acesso ao chat. O Matheus está com problema de conexão. Vamos ver se ele volta. Eu vou tentar adicionar ele, mas eu vou ler a pergunta da Carla antes. Uma coisa que eu gostaria de compreender. Todos nós passaremos pelo umbral, independentemente das nossas ações boas ou ruins, se é uma das condições do plano reencarnatório, né? Então, é uma pergunta difícil, né? Da gente... Eu vejo assim, ó, Rômulo, muita gente passa pelo umbral estando encarnado. Tá? O Jung trabalha muito isso, né? Nós somos co-criadores. Muitas vezes a gente erra tanto aqui que a gente cria o próprio inferno estando encarnado. Você vai criar uma energia dimensional que você não vai se sentir bem. Conforme você vai cometendo muitos erros na vida, você vai criando essa energia, muitas vezes inconsciente, muitas vezes consciente. Por isso que é importante a gente estar sempre calibrando os chakras, passando por purificação. Terapia ajuda muito, tá? Um reiki ajuda muito a equilibrar os 7 chakras, entender que nós estamos ligados com tudo e com todos. Parece que não, mas nós estamos. Quando você desencarna, você vira uma energia e você vai se associar a essa energia. Então, se você foi uma energia muito negativa, você vai ter tendência a ir para um ponto negativo, para uma dimensão paralela chamada umbral. Então, quando você reencarna, exatamente, você faz o contrato kármico, mas não dá para dizer, ó, você vai para o umbral agora, você não vai. É as ações nossas, é o uso do livre-arbítrio, é o nosso amadurecimento, é a balança que nós mesmos vamos decidir no final. Porque foi muito interessante, eu tive uma doutrinação uma vez, e era um adolescente. E ele não queria ajuda, porque ele se sentia indigno de ser ajudado. Ele criou para ele. Porque quando você se desprende, o arrependimento é teu. Você fala, nossa, eu não fiz tudo que eu consegui. Você começa a ver uma espécie de filme. Então, assim, não é Deus que pune a gente. É nós, olha, eu não fiz tudo que eu queria, eu ainda não mereço ser ajudado. Quem vai numa casa espírita e vê a doutrinação, a doutrina eu falo que você não ajuda o obsessor, você ajuda o médico que está doutrinando. Porque se ele prestar atenção, ele vai aprender demais. Muito. Ele aprende demais. A melhor coisa para mim no espiritismo é a parte de doutrina. Que você vai conversar com o espírito, você vai ver. Você passa por sensações, você chora junto, você fica alegre, você fica triste, você suporta coisas, e você percebe que a maioria das vezes é o espírito que não se sentiu, não conseguiu enxergar a verdade, não conseguiu ter mérito nele mesmo para falar, eu vou seguir em frente. Ele precisa passar por esse estágio de acalmar o próprio espírito, de entender. É uma espécie de sair de um escuro e entrar na luz. É igual quando nós nascemos. Se nós pegarmos a nossa mente quando nós somos crianças, ela é escura. Quando nós começamos a entender as coisas, começa a surgir uma espécie de luz. E essa luz ela tem uma tendência a crescer e ficar em choque, com a parte inconsciente escura e a parte consciente mais clara. Então é um choque constante. No final, aquela luz ela vai parar e vai falar o quê? Olha, não consegui. A parte minha negativa ela me dominou mais. Eu vou me jogar numa dimensão paralela chamada umbral. E essa dimensão paralela, ela pode estar às vezes ao meu lado aqui. Você sabe, professor, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu ia responder também para a Carla, vou responder. Eu concordo plenamente. Eu acho que o umbral ele está ligado de acordo com suas ações e seus pensamentos encarnados. Você começa o teu umbral ou não encarnado. Então, quanto mais você é ligado à matéria, às paixões, às emoções, isso torna o teu perispírito mais denso.
E quando você desencarna, essa densidade te atrai para o local exato da densidade do teu perispírito. Então, se o teu Semelhante. perispírito ele é mais leve, né, você vai para as zonas, para os territórios mais leves de luz. Quando ele é muito denso, ele é muito preso à matéria, ele está muito ligado às paixões, tudo que nos prende à matéria, você vai exatamente a esses locais. Então a gente começa a criar o livro Céu e Inferno, né? Fala muito sobre isso. Tem também um livro maravilhoso do Leon Denis, né? É um livro maravilhoso que vocês devem ler, né? O Poder do Ser, do Destino e da Dor. Fala muito. Para quem não é espírita, ô Rômulo, o mapa da alma do Jung, ele mostra muito isso que nós estamos falando, como que cria essa energia, como que cria os complexos, arquétipos, a parte de psicologia, Freud, Jung, de psiquiatria, ela é muito legal para o espírita, para nós conhecermos também um pouco, a parte de neurologia, para nós conhecermos mais quem somos nós. Porque muitas vezes nós olhamos assim no espelho e nós achamos que somos só uma pessoa com olhos, nariz, boca, braço, perna. Ah, vou lá pro churrascão, é isso que a vida é boa. Quer Quando você começa a aproveitar navegar, a vida, vou né? aproveitar a vida, só tenho uma e vou viver Acabou. mesmo, acabou. Então, o Espiritismo ele dá um gancho para você começar a entender. Mas aí você entra aí dando uma analisada em Freud, e Jung, Lacan, aí você vai pegar também Leon Denis, tem Leon muitos O livro espiritualistas. dele é o problema do ser, do destino e da dor. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro é sensacional, um livro maravilhoso. Quem indicou numa live com a gente foi o Orson Carrara, que ele falou os 10 livros que merecem ser lidos e relidos. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, eu comentei com o Orson pelo WhatsApp dele, agradeci pela indicação. Olha, é um livro que todos deveriam ler, sem exceção, tá? Então o Matheus está falando aqui, ó, só vou assistir, minha conexão está ruim. Tenta entrar de novo, Matheus, vamos tentar, você é fundamental aqui. E assim, ó, nós não precisamos ter medo nem do umbral e nem de desencarnar. O que nós precisamos é ter uma vida melhor, tirar o pé do acelerador, sentir mais essa presença divina que está em todo lugar. Se contentar com o que nós temos. Não vamos falar que é fácil. Não é fácil, gente. É difícil. A gente dá cada cabeçada na vida. Se a pessoa chegar aqui e falar, não, é tão difícil, é tão fácil viver, eu sou a melhor coisa do mundo, minha vida não tem problema, eu já falo, epa, é difícil. É difícil, tá? Por quê? Nós trazemos um baúzinho, quando nós nascemos, com coisas boas e coisas ruins. Se eu tenho 100 encarnações, imagina. Quantas vezes nós não passamos pelo umbral lá atrás? Eu acredito que ninguém que está aqui no planeta tenha escapado do umbral nas outras vidas. Eu não consigo. Com exceção de... Não vou entrar em detalhe. Jesus, os seres ascensionados. É outra questão. Mas que estava aqui. Chico Xavier, Kardec. O próprio Divaldo, ele comenta lá. Por que ele queria se suicidar? Incentivou muita gente a se suicidar, ele já foi suicida. Então, olha só. Se suicidou, se eu não me engano, né? A irmã. Teve a irmã dele, se suicidou. A irmã do Chico tinha problema de obsessão. Então, e dizem, né, que todo mundo quer ir para o nosso lar, mas o nosso lar não é tão avançado também assim. Diz que o pessoal do nosso lar, só a enfermeira Narcisa que teve contato com Jesus. Por aí vocês imaginam onde nós estamos aqui ainda. Então, eu particularmente acredito que 100% de nós já teve lá atrás passagem pelo umbral. Nós não escapamos do umbral não, viu? Acho que por isso que a gente tem uns pesadelos à noite aí, porque fica no nosso... Estranho, né, que a gente vai. Uns lugares meio estranhos. Começou a crescer muito unha, cabelo e ter sonho esquisito aí, pode ser que você está deixando vida antiga para trás, né? Então, assim, para eu não me preocupar com o desencarne, eu sou um ser imortal. Eu vim
vou passar pelo aprendizado, vou viver meus infernos aqui também, tá? Vou ter meus anjos, vou ter meus demônios. O importante é eu ter o quê? Mais coisa positiva do que negativa. Para a hora que fechar lá, a balança positiva ela tá mais em Tá alta. pesando um pouquinho. É muito tá pesando. Quando você assim, tem uma certa idade que você começa a ampliar o teu conhecimento, coisas que antes não fazia efeito na tua mente, ela começa a fazer. Você se arrepende de coisa mais simples. Você se arrepende porque você xingou uma pessoa. Quando você era garoto, você dava um soco na cara da pessoa e falava, ó, pra você aprender. Depois que você vai amadurecer, depois que você vai amadurecendo, você não briga mais já com a tua mãe, com o teu pai, com a tua irmã. Você já vai aprendendo a controlar as coisas. E é isso que é a nossa função aqui, é evoluir, é aprender, constantemente estar passando por esse aprendizado. E é fácil? Não é Não, fácil. Isso não é exatamente. fácil. Ó, Por isso que a gente tem que conversar com as pessoas, ter amigos para falar, tá? O, o Jung, ele tem um negócio legal, né? Eu não sou especialista nele. O Freud ele era meio ateu, mas o Jung não. Ele fez alguns experimentos e eu acredito que a psicologia, eu ainda quero fazer psicologia, eu sonho em fazer psicologia. Ela vai entrar e vai ser a psicologia que vai destravar mais essa parte do self, do espírito, da alma, tem umas partes da psicologia aí que eles entram muito nessa área, independente de religião. Muita coisa boa vai vir daqui para frente, é o século da libertação da mente mesmo, nossa mente vai evoluir muito, nós vamos ter que abrir muito a nossa mente, que vai vir muita coisa boa com a graça de Deus, para a gente começar a entender mais quem somos nós. Porque exatamente. se nós entendemos quem somos nós agora, a gente não levanta, né, Rômulo? Exatamente, a Sanzu fez um comentário. André Luiz foi para o umbral, exatamente. O André Luiz, né? Foi para o umbral e experimentou o espírito da grandeza, né? Mas precisou passar pelo umbral para entender. E a sensação de tempo e espaço no umbral é diferente daqui também, viu? Lembrando que esse tempo e espaço é nosso aqui. Quando você faz viagem astral, quando você está fora do corpo, é diferente. Às vezes você cochila lá 10 minutos, dá a impressão que foi 2 horas. Ou às vezes você cochila aqui 2 horas, dá a impressão que lá foi 40 segundos. A sensação de tempo e espaço, dependendo do lugar que você está do planeta. Professor, você falou da balança, né? O que é importante é saber pesar as coisas boas e ruins. A civilização egípcia, o Anubis, você já viu várias imagens, pode colocar aí Anubis. Quando a pessoa desencarna, que vem trazida pelo chacal, ele pega o coração da pessoa, põe na balança e do outro lado ele põe uma pena. Aí tá se você foi aprovado ou não. Então a civilização egípcia já mostrava a questão do comportamento, das boas ações. Você imagina, o que você tem dentro do coração, a pena era pesado de acordo com uma pena. Então isso já mostra que as boas ações sempre tinha que ser, você tinha que ter um coração bom, a evolução sempre, os atos e os pensamentos, né? Professor, nós já estamos com 1h24. Nossa, vamos encerrar então. Ô, Rômulo, só para encerrar já então, opinião minha, tá? Eu me vejo o quê? Que nós nascemos porque seres simples e ignorantes. Na minha visão, nós nascemos átomos e fomos evoluindo, passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Aí tem vários encantados no meio também, até nós conquistarmos a posição de humanos. Você sabe que aqui na minha cidade tem uma árvore muito legal, né? A árvore anda. Aí, Ela anda. Então, ela demora muito, mas ela vai saindo umas raízes grandes e eu fui pesquisar. E aí, quando eu fui pesquisar, sempre houve uma transição. Tem pedra que dá cria também, que ela vai se multiplicando. Então, eu comecei a imaginar isso e ver, e depois aí peguei a foto de um canguru. O canguru ele já tem esse peitoral igual do Hulk, já é meio fortão, tem uma transição. Então eu comecei a pensar, falei, meu, esse arquiteto que fez tudo isso, cara, é você muito começa a perfeito. ficar emocionado. É muito perfeito. Você voltar lá quando foi feito o planeta, quando foi feito a Via Láctea, é muito perfeito, gente. Não, não tem como você não acreditar num ser superior. Você Exatamente. pode não colocar o nome de Deus. A natureza é a maior prova disso, né? Você vê um beija-flor,
alimentando um filhote, os passos. O João de Barro, né, fazendo a casinha. Cara, é muito perfeito. Os ninhos, como Perfeito. são trançados, né? É tudo muito perfeito, né? A perfeição é divina. Então, por isso, hoje veio falar nessa live sobre o livre-arbítrio, que é muito importante entender que o livre-arbítrio não te é o passe livre para você fazer o que quiser da forma que quiser. Você pode, porém, sempre respeitando também a condição do próximo, né? Então, a gente responde por tudo que a gente faz, pelas coisas boas, pelas ruins e pelas que a gente deixou de fazer também. A gente responde nessas esferas. Professor, eu vou te fazer um pedido especial hoje. Vou pedir que você faça a prece final para os nossos amigos para a gente encerrar a live. Vamos encerrar. Ô Rômulo, é importante lembrar que o nosso caos e a nossa imperfeição faz parte de uma perfeição e está tudo organizado lá em cima. A nossa desorganização faz Tudo parte tem de uma organização. Tem um porquê. Vamos acalmar a mente, vamos procurar viver melhor. Chegando no final dessa live, agradecer por esse bate-papo legal que nós começamos aí numa época difícil e foi aquela dificuldade que nos faz estar hoje aqui com esse vínculo de amizade. E é isso que nós temos que ser e cada vez mais difundir aqui nesse planeta, a bondade, a caridade e os momentos bons. Mestre Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais ter paz, ter saúde, paz no coração, na mente e estarmos sempre prontos para ajudar um ao outro com a bênção do Criador e do Mestre Jesus. Que assim que seja. assim seja. Uma boa noite, Boa professor. noite, fiquem com Deus Deus. está acompanhando aí. Até terça. O seu preenchimento labial ficou sensacional, professor. Ficou lindo mesmo, de coração. Eu tirei até o bigode hoje em sua homenagem, tá bom? Uma boa Tamo noite. junto, amigo. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, pessoas. Uma boa noite a todos por estar aqui nos acompanhando, reservar um pouquinho do seu dia. Que o Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos, que a sua semana seja abençoada e até a próxima terça-feira às 20 horas. Gratidão, meus amigos. Uma boa noite a todos.